Bem, um dos paradigmas de programação mais utilizados hoje em dia é a programação orientada a objetos. Bem, a programação orientada a objetos ela é usada em diversas implementações devido à sua organização e à possibilidade de aproximar o mundo digital com o mundo real, simulando o mundo real pelo algoritmo. Linguagens como C#, Java, Python, entre outras, elas permitem o uso da programação orientada a objetos e podem ser implementadas para o desenvolvimento de jogos, software e muito mais. E não só como linguagens como Lua, usadas por norma em programação procedural e que não possuem sintaticamente instruções para programação orientada a objetos, pode também ser aplicado com programação orientada a objetos. Ou seja, é muito importante ao trabalhar com uma linguagem de alto nível saber trabalhar com programação orientada a objetos. E por isso, se você não sabe nada sobre programação orientada a objetos, fique neste vídeo porque aqui você vai aprender tudo sobre isso. Bem, mas o que é programação orientada a objetos? Bem, programação orientada a objetos nada mais é que um paradigma de programação. E se você não sabe o que é um paradigma, nada mais é que algo que determina a estrutura do programa. Bem, a programação orientada a objetos, ela baseia-se em duas coisas. Objetos, vamos pensar como um gato, e baseia-se em classes. Classes que podem ser, por exemplo, vários gatos. Bem, vamos supor que eu tenho aqui uma classe chamada felinos, e que a essa classe eu tenho três objetos. Tenho o meu gato 1, tenho o meu gato 2 e tenho o meu gato 3. Bem, se nessa classe eu definir as seguintes propriedades, ou seja, que podem ter estas cores, que podem ter este número de patas e pode ter esta determinada vida, todos os objetos da minha classe felinos vão ter então estas características, vão herdar estas características. Ou seja, basicamente, um objeto ele pertence a uma classe e essa classe vai ditar as características dos objetos. Por outras palavras, objetos da mesma classe eles vão possuir as mesmas características que nada mais são que propriedades e comportamentos. Propriedades essas que podem ser valores, como variáveis, e comportamentos que são determinados através de métodos. A programação orientada a objetos possui também os 4 pilares muito importantes. Esses 4 pilares da programação orientada a objetos são, por exemplo, a abstração, a herança, o encapsulamento e o polimorfismo. Estes 4 pilares da programação orientada a objetos definem como tudo funciona e o que tudo pode ser implementado. Bem, a abstração vem de abstrair, que nada mais é que esconder detalhes. Ou seja, a abstração baseia-se em entender o que nós estamos a fazer, mas sem entender o que nós estamos a fazer. Por exemplo, o meu gato, ele pode ter, neste caso ele é um objeto, e ele pode ter um método chamado atacar. Eu não preciso ao certo entender tudo o que está por trás do meu método, eu só preciso de entender que ele tem aquele método que já foi feito e que eu posso utilizá-lo quando ele quiser. Ou seja, é um conceito bem simples. A herança já é um conceito um bocado mais complexo. A herança baseia-se basicamente em classes herdarem propriedades e métodos de outras classes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho duas classes, a minha classe felinos e a minha classe tigre. Se na minha classe felinos eu definir estas seguintes propriedades e dizer que a minha classe tigre herda da minha classe felinos, então o que vai acontecer é que a minha classe tigres vai ter exatamente as mesmas propriedades que a minha classe felinos, porque ela herda uma da outra. O encapsulamento também é um conceito bem importante. O encapsulamento baseia-se em encapsular um dado para que o mesmo ele fique protegido. Ou seja, por exemplo, o meu gato ele pode ter algum valor chamado vida e eu quero que esse valor vida ele fique protegido, ou seja, que não seja tão fácil de acessar. E para isso eu posso, por exemplo, definir que ele vai ser privado, posso definir que ele vai ser protegido, entre outros. Ou seja, existem vários especificadores e modificadores de acesso e não só como acessores get e set que me permitem fazer isso. E por último temos também o polimorfismo. O polimorfismo é um conceito aqui provavelmente mais complicado, que ele baseia-se nas diferentes formas que um objeto pode assumir. Ou seja, por exemplo, se eu tiver então a minha classe felinos e ela tiver estas seguintes características, e se eu criar duas classes chamadas gato e tigre que herdam essas características, então se eu tiver, por exemplo, dois objetos aqui das duas classes, eu posso ter então a mesma coisa, ou seja, eu tenho dois felinos, só que eles vão ter características diferentes, como por exemplo o método ataque de um gato e de um tigre vai ser totalmente diferente. Ou seja, são objetos que por norma, mesmo que sejam os dois felinos, eles vão ter características diferentes. Ou seja, estes são os 4 pilares da programação orientada a objetos. Todos esses conceitos, obviamente, que podem ser aplicados na prática em códigos. Aqui está um exemplo de C#,
onde a primeira coisa que eu posso ver é que o código principal onde nós temos vindo a escrever era dentro deste método estático main. E uma coisa que nós podemos ver é que ele fica sempre numa classe, ou seja, isso mostra que C Sharp por norma já é uma linguagem orientada a objetos. Aqui está um exemplo da criação de uma classe, onde eu tenho aqui uma classe 1 com um objeto aqui e onde eu tenho aqui depois um método da minha classe, ou seja, tenho uma classe com uma propriedade e com um método. Quando eu crio uma classe, eu posso facilmente também criar um objeto. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho uma classe chamada felinos, onde eu defini algumas coisas como a vida de todos os felinos, onde eu defini aqui alguns métodos, aqui por exemplo attack e damage, os métodos eles representam comportamentos do objeto, e aqui eu criei dois gatos, gato 1 e gato 2, e eu posso ver que eles possuem estas características que eu defini aqui em baixo na classe. E até possuem também estas propriedades, onde eu posso ver que aqui eu chamei o método damage, e aqui eu mostrei a vida de cada um. Aqui eu tenho um exemplo também da herança, onde eu posso ver aqui que eu tenho uma classe chamada animais e onde eu tenho aqui uma classe chamada felinos. E esta minha classe animais, ela possui duas propriedades e possui um método, o que significa que esta minha classe felinos, que eu especifiquei que herda de animais, vai possuir também vida, espécie e este método de ataque. Ou seja, tudo isto passou entre as classes para baixo. Aqui eu tenho um exemplo do polimorfismo, onde eu tenho uma classe e ela possui aqui um valor que ele está privado, ou seja, ele está com modificador de acesso privado e este valor não pode ser acessado, na verdade até é um array. E eu utilizei aqui uns especificadores de acesso get e set para poder aceder então a este meu valor e poder utilizá-lo aqui em cima. Ou seja, é um exemplo do encapsulamento onde um dado ele está protegido, neste caso está privado, e existem então indexadores específicos para poder aceder a esse dado e não aceder obviamente. Aqui é um exemplo do polimorfismo, onde eu tenho aqui duas classes, tenho a classe 1 e eu tenho aqui a classe 2. E eu utilizei algo chamado aqui método virtual, que permite eu dar um override, que é uma reescrita do método. Ou seja, como esta classe 2 herda de classe 1, este método chamado método que eu tenho aqui, existe também aqui em baixo. E o que eu fiz foi reescrever o meu método, ou seja, este método aqui de baixo e este método aqui de cima é o mesmo método, só com conteúdos diferentes. Isso mostra como este objeto e este objeto 2, que são da mesma classe e que deveriam ter o mesmo método, pois herdam uma da outra, têm então, neste caso, métodos que fazem coisas diferentes, ou seja, são o mesmo método, mas a executar coisas diferentes, mostrando as diferentes formas que então um objeto pode assumir. Isto é outro exemplo do polimorfismo, onde eu posso ver que eu tenho aqui várias classes e eu posso ver então que eu tenho aqui um gato, tenho um cão, tenho um panda e tenho aqui um vetor de mamíferos. E eu sei que estes animais, mesmo sendo todos diferentes, como todos eles herdam da classe mamíferos, eles podem ser todos colocados em um vetor de mamíferos, pois uns para os outros eles são diferentes, mas para a classe mamíferos eles são todos o mesmo, podendo ser todos colocados aqui neste vetor. Aqui está um exemplo bem mais complexo do uso da programação orientada a objetos e de C Sharp, mas basicamente o que está aqui feito é uma aplicação e eu posso ver que o algoritmo que roda sobre esta aplicação roda também sobre programação orientada a objetos, onde basicamente para fazer toda a gestão dos componentes que estão aqui e dos formulários, utiliza-se classes, como eu posso ver aqui a classe formulário 1 que herda de outra classe, e eu tenho aqui um chamado construtor da classe, e eu posso ver então que ela possui vários métodos e várias coisas. Posso ver aqui também o meu formulário 2, que aqui eu posso também exibir o código, que é um exemplo aqui de um pequeno navegador, e eu posso ver que este navegador feito com C Sharp, aqui uma classe que herda de outro formulário, que herda tudo do mesmo formulário, ou seja, eu tenho duas classes a herdar do mesmo formulário. Posso ver aqui que eu tenho vários métodos da classe, e não só, como eu também posso criar objetos, como por exemplo, neste pedaço de código onde eu executo uma operação para abrir uma janela, eu posso ver que eu, da minha classe Form2, eu estou a criar um objeto e depois criar esse objeto, então eu tenho a minha nova janela aberta. Ou seja, você pode ver que até em softwares então, e no desenvolvimento de aplicações com .NET é utilizado também a programação orientada a objetos. E tudo isto aqui que você acabou de ver, desde o uso da programação orientada a objetos, a como implementar isso no VS Code e a como ainda desenvolver aplicações, você pode aprender tudo isso
no link colocado na descrição, no primeiro link colocado na descrição, onde você vai ter acesso ao meu curso de programação C#, um curso completo onde você vai aprender do absoluto zero até ao mais avançado diferentes coisas de C#, onde você vai aprender a trabalhar com o VS Code e com o Visual Studio, a trabalhar com arquivos, a trabalhar com o sistema operativo, a desenvolver aplicações, tudo isso utilizando C#. Mas basicamente a programação orientada a objetos é algo bem importante que todo um programador de uma linguagem mais complexa, como C#, Java, etc., deve saber, pois é algo que influencia muito como as coisas hoje em dia são desenvolvidas, desde jogos, aplicações, a muitas mais coisas. Ou seja, se você não entendeu algo, deixe aí em baixo e eu vejo você no próximo vídeo.